nós vamos levar os homens a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, para que essa barreira, essa inimizade que existe devido ao pecado, seja retirada e os homens possam encontrar paz com Deus, a serem reconciliados com Deus. Este é o ministério que todos nós, crentes, recebemos, de levarmos a paz de Deus aos homens e fazer com que haja uma reconciliação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, com a retirada da barreira que existe o pecado, como está em Isaías 59:2. Então Jesus levou essa barreira, levou o pecado sobre ele. Nós nos tornamos livres do pecado para servirmos a Deus com amor, com carinho, com total entrega de nossa vida a Ele. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja aí a necessidade de nós mortificarmos as obras do corpo, da carne. Então o corpo não pode ter domínio sobre nós, e nem os desejos da carne podem ter domínio sobre nós. Então o pecado não pode mais ser nosso dono, nós somos libertos do pecado. Então o poder da morte de separação para Deus, não existe mais sobre nós. Nós estamos vivos para Deus. E o Espírito Santo está morando em nós. Então nós fomos religados a Deus, começamos uma vida nova com Deus e agora não tem mais lugar o pecado na nossa vida. Então nós temos que combater toda vez que ele vier bater a porta, nós vamos expulsá-lo. Muitas vezes ele vai vir dizendo que ele continua sendo o nosso dono, nosso proprietário, mas nós vamos mostrar para ele o documento provando: mostre Jesus. Então nós estamos em Cristo e mostramos que nós somos libertos, fomos comprados, nós agora somos templo do Espírito Santo e nós temos que viver uma vida agora espiritual. Não é mais uma vida carnal, não é mais agradando a carne, aos desejos da carne, aos desejos do corpo. Não, nós agora vivemos em espírito para agradar ao Espírito Santo, agradar a Deus. Nós agora somos espirituais e não mais carnais. Então o Espírito Santo que mora em nós testifica com o nosso espírito. Então o Espírito Santo, letra maiúscula, com o nosso espírito, letra minúscula, testifica. Então nós somos filhos de Deus agora, estamos salvos, podemos ter agora intimidade com Deus, falar com Deus, sermos escutados e também escutarmos Deus falar conosco. Então nós temos que viver uma vida de mortos para o pecado, vivos para Deus. Na lição de hoje nós temos as seguintes partes e tópicos. A primeira parte, o conceito bíblico de adoção. Tópico 1, conceito bíblico e teológico. Tópico 2, benefícios da adoção. Tópico 3, herdeiros da promessa. Na parte 2 nós temos a adoção no tempo presente. Tópico 1, parecidos com o pai. Tópico 2, ser amado pelo pai. Tópico 3, os direitos e os deveres na adoção. Na parte 3 nós temos a adoção plena no futuro. Tópico 1, filhos eternos. Tópico 2, esperando a adoção completa. Tópico 3, a casa do pai. A introdução diz o seguinte: a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso significa que deixamos a condição de criaturas, servos e servas do pecado, para viver a condição de filhos libertos que desfrutam dos privilégios da obra de salvação.
embora usufruamos das inumeráveis bênçãos dessa condição atualmente, temos a esperança de, num futuro bem próximo, desfrutarmos da adoção plena e gloriosa nos céus. Então essa adoção espiritual, nós somos tornados, filhos de Deus, devemos lembrar sempre, é através de Jesus Cristo. Quando Jesus morre por nós, levando o nosso pecado sobre ele, morre a nossa morte na cruz, então ele está proporcionando a capacidade para cada um ser tornado filho de Deus. Então ele nos comprou para Deus. A partir daí nós podemos então ser chamados filhos de Deus. É um privilégio maravilhoso. Tem muita gente dizendo por aí que não é nada, que não é nada, não sabe nada, que não sei o quê. Está errado. Você é filho de Deus. Você aceitou Jesus como seu Salvador. É uma posição sensacional, maravilhosa, coisa fantástica. Somos filhos de Deus. Então não sai por aí dizendo que você não é nada. Você é uma coisa mais importante que existe. Filho de Deus. Você imagina lá o filho de um presidente, por exemplo, o filho do presidente dos Estados Unidos, e ele chegar e dizer assim, não sou nada, não sou ninguém. Ele fala com orgulho, ele fala com alegria, ele fala e diz, eu sou filho do presidente dos Estados Unidos. Aí tem gente que é filho de Deus, dono de tudo, e fica dizendo que não é nada. Então quando a gente diz assim, eu sou filho de Deus, você está dizendo, eu sou a nova criatura, eu nasci de novo, eu agora tenho um pai que é Deus, eu agora não sou mais servo, escravo do pecado, fui liberto, agora eu sirvo a Deus e por amor, não é mais por obrigação, não é mais porque tem uma corrente amarrada no meu pé, não é mais porque meu dono tem um chicote, não. Agora eu sirvo por amor a um dono que me comprou. E se antes eu tinha um futuro já preparado, já certo, predestinado, que era o futuro a ser lançado no lago de fogo e enxofre, eu agora tenho um futuro glorioso, completamente diferente. Existe o arrebatamento, vou ser transformado, meu corpo vai ser transformado num corpo glorioso. Estarei morando na Nova Jerusalém para sempre. Então é um futuro glorioso, estarei com meu dono, proprietário, para sempre, com alegria, felicidade, amor. Nunca mais sofrerei. Então é uma coisa maravilhosa. O destino mudou completamente. Então eu tenho aí uma eternidade para viver com Deus. Vamos então à parte 1, o conceito bíblico de adoção. Tópico 1, conceito bíblico e teológico. Tópico 2, benefícios da adoção. Tópico 3, herdeiros da promessa. Tópico 1, então, conceito bíblico e teológico. No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo, para então ser recebido pelo Pai como filho por adoção, como está em João 1,12 e Gálatas 4,5. Assim, é possível fazer parte da família de Deus, desfrutando de uma relação terna e amorosa, cuja expressão mais peculiar para descrevê-la é Abba, ou seja, paizinho, pai, Gálatas 4,6. É um privilégio ser membro de uma família em que todos passam a chamar e a considerar uns aos outros irmãos em Cristo. 1 Tessalonicenses 2,14. Toda essa bênção só é possível porque somos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo, como está em Efésios 1,5. Então nós temos na Bíblia, por exemplo, que Deus é Pai dos Espíritos, Aí, Pai de toda a criação, na verdade. Então ele é Pai assim. Assim como o Thomas Edison lá inventou o telefone, Então nós dizemos assim, ele é o pai da lâmpada. Aí, por exemplo, Santos Dumont inventou lá o avião, pai da aviação. Então, aquele que cria é chamado pai. Assim, porque Deus criou todas as coisas, ele é pai, então, de toda a criação. Veja bem que a pessoa, ao nascer,
ele é uma criatura de Deus. Então, no sentido de que Deus é o Pai dos Espíritos, né? Toda pessoa nasce já com um espírito, letra minúscula, né? Então Deus é Pai de todas as pessoas que nascem. Todas as pessoas aí podem ser chamadas filhos de Deus nesse sentido. Agora, o que nós estamos falando é que Deus nos adotou como filho e colocou em nós o que? O Espírito Santo. Qual a diferença nossa para as outras pessoas do mundo? É que nós temos em nós o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo morando em nós nos torna filhos de Deus, semelhantes a Deus. Temos Deus morando em nós. É diferente dos outros. Por isso, somos chamados filhos de Deus, adotados por Deus em Cristo. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Aí nos tornamos filhos de Deus. Porque ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Então, no dia do arrebatamento, quem é que sobe? Quem tem o Espírito Santo dentro. É fácil identificar. Como é que Satanás sabe quem é filho de Deus? Porque ele é um ser espiritual, ele enxerga espírito. Então ele sabe quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Por isso ele sabe. Assim também, no dia do arrebatamento, quem é que sobe? Aquele que tem o Espírito Santo, que está em comunhão com o Espírito Santo. Então, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo, como nós, são o quê? Nossos irmãos. Por quê? Nós não somos nascidos aqui do mesmo pai, mesma mãe aqui, mas nós nascemos de Deus, é o mesmo Deus. Então o Espírito Santo está em mim e está em cada irmão que nasceu de novo. Olha só. Então, todos esses que têm o Espírito Santo são meus irmãos. Quem não tem o Espírito Santo não é meu irmão, nesse sentido aí de filho adotivo de Deus. Então deu para distinguir aí, deu para separar direitinho que existem as criaturas de Deus, que nós chamamos de filhos de Deus, e existem aqueles que nasceram de novo, têm o Espírito Santo, são chamados filhos de Deus por adoção, porque Jesus Cristo morreu por nós e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então a diferença é essa. Quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então pode ser chamado de filho, não tem problema. Mas, na verdade, é o quê? Uma criatura de Deus. E aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador não são mais criaturas apenas, são filhos agora. Em Cristo, estão em Cristo. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, esses que são criaturas, eles não têm comunhão com Deus. Eles não falam com Deus e ouvem Deus falar com eles. Então, é diferente a relação. É um Deus para eles distante. Nós não, nós temos intimidade com esse Deus, né? O véu foi rasgado e a comunicação é direta com Deus. Nós falamos diretamente com Deus e Ele fala diretamente conosco. Nós ouvimos Deus e Ele também nos ouve. Então a relação agora é de uma família. Nós temos irmãos e nós temos um pai. Sendo que o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, né, é quem nos conduziu ao nosso pai. Quem nos proporcionou essa adoção ao Pai. Então, se tirar esse irmão mais velho, acabou a adoção. É só através do irmão mais velho que nós conseguimos ser adotados, então, por Deus como filhos. Ele nos amou de uma tal maneira que Ele nos conduziu a essa condição aí de filhos de Deus. Tópico 2, benefícios da adoção. Fazer parte de uma família, e nesse caso da família de Deus, como está em Efésios 2,19, traz inúmeros benefícios, segurança, confiança e sentido de pertencimento a uma casa eterna. Este termo lembra um lugar de refúgio, paz e descanso. Nesse sentido, no mundo conturbado em que vivemos, encontrar a casa do Pai é um grande alívio e um antídoto contra as perturbações, angústias e aflições nos dias atuais. Além disso, a adoção divina nos tira o senso de inferioridade que o pecado carrega, nos coloca num lugar elevado, tirando-nos da potestade das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1,13.